Então vamos lá, pessoal. Dada a primeira tentativa, vamos agora à gravação da segunda videoaula de exercícios de aplicações das leis de Newton. E dessa vez nós vamos resolver o exercício resolvido 13.2 do Hibbeler. Então, como já havia mencionado na primeira videoaula, a coisa mais importante que se faz na solução de um exercício é entender o que o exercício quer que a gente calcule e entender quais as informações que o exercício está passando para a gente. Para isso, o que a gente tem que fazer? Ler o exercício com muita atenção. Então, é o que a gente vai fazer agora. Vamos lá. Dispara-se um projeto de 10 kg verticalmente para cima a partir do solo, com velocidade de 50 metros por segundo. Determine a altura máxima alcançada pelo projétil se a resistência do ar é desprezível e b. A resistência oferecida pelo ar é dada por Fd igual a 0,01 vezes v ao quadrado, onde v é a velocidade do projétil medida em metros por segundo. Tá ok. Então, é um simples problema de lançamento vertical, onde ele quer que a gente calcule a altura máxima alcançada pelo projétil em duas situações. Primeira situação, quando a resistência do ar é desprezível. Segunda situação, quando a resistência do ar é dada por uma função da velocidade. Vista a trivialidade de solução da letra A, é um simples problema de cinemática, então eu vou já partir direto para a solução da letra B, que é um pouquinho mais bacaninha a solução, tá ok? A letra A eu deixo para vocês se virarem. Então vamos à análise. Aqui do lado direito, deixa eu só fazer aparecer aqui um ponteirinho para a gente identificar as coisas. Apontador laser. Ah, que legal. Está aqui o apontador. Aqui do lado direito nós vemos a figura que acompanha o problema. Então é simplesmente um lançamento vertical de um pequeno projétil, como a gente pode verificar. Tá ok? Do lado direito eu falei, estava querendo dizer do lado esquerdo quando eu falei direito. Bom, do lado direito a gente vai já ao primeiro passo para a solução de qualquer problema, que é o diagrama de corpo livre. E o que é o diagrama de corpo livre? É aquela figurinha onde nós vamos representar todas as forças que estão agindo sobre o corpo, né? Então, aqui temos o diagrama de corpo livre no nosso problema aqui, tá ok? E o que nós podemos verificar nesse diagrama de corpo livre? A bolinha lançada, né? E quais as forças estão atuando sobre essa bolinha? Uma, a força-peso, igual a 98,1 newtons, apontada obviamente para baixo, né? Por que desse 98,1? Porque a massa da bolinha é 10 kg e a velocidade e a aceleração gravitacional 9,81 metros por segundo ao quadrado. Fechou. E esse Fd é a força de arraste do ar, a força de resistência do ar. Está apontada aqui para baixo. Ah, mas por que ela está apontada para baixo? Bom, a bolinha, eu quero calcular a altura máxima, ou seja, a bolinha está subindo, né? A bolinha está subindo. Obviamente, como qualquer força de arraste, ela sempre vai agir de contra o movimento, né? Se a bolinha está subindo, então essa força só pode estar para baixo. E aqui mais à direita ainda temos o eixo de coordenada que nós estamos considerando, sendo este um problema unidimensional, a única coordenada que nos interessa aqui no caso é a coordenada. Bom, e qual que é o segundo passo? O segundo passo é o equacionamento. E o que a gente faz? Como é que a gente faz o equacionamento no problema? Fazendo a utilização da segunda lei de Newton, certo? E o que nos diz a segunda lei de Newton? Nos diz que a somatória de todas as forças que agem sobre o corpo é igual à massa do corpo vezes a aceleração em que ele se encontra. No caso deste problema, temos um caso unidimensional. Temos uma situação unidimensional, certo? Ou seja, a somatória das forças que agem sobre o eixo x é igual a zero, somatória das forças que agem sobre o eixo y é igual a zero, pois não existem forças que agem sobre o eixo x nem sobre o eixo y. Já a somatória das forças que agem sobre o eixo z, ela tem resultante e vai ser igual à massa do corpo vezes a aceleração em que ele se encontra, que no caso aqui nós estamos utilizando uma anotação de Z dois pontos, né? Nós conhecemos quais são as forças que agem sobre o corpo. É a força-peso, certo?
como a gente viu lá no diagrama de corpo livre apontada para baixo, por isso desse sinalzinho de menos, e a força de arraste dada pelo exercício, que também, como vimos lá no diagrama de corpo livre, está apontada para baixo, então também vai ter esse sinalzinho de menos. Essa força é igual a massa vezes a aceleração em que o corpo se encontra. Ok? O que nós queremos calcular? Queremos calcular a altura máxima. Para calcular a altura máxima, nós temos que estabelecer um tipo de relação que nos permita calcular a altura máxima. Então, a gente vai ter que fazer uma pequena manipulação matemática aqui, certo? Regrinha da cadeia. Vamos ter que lançar a mão aqui da regrinha da cadeia. Como a gente sabe, z dois pontos, ou no caso a aceleração, ela é igual à derivada temporal da velocidade, como a gente pode verificar aqui, certo? Só que lançando mão da regra da cadeia, nós podemos substituir isso aqui e escrever dessa forma. Como derivada, em vez de escrever dv dt, nós podemos escrever dv dz dz dt. Regrinha da cadeia, né? Só que a gente sabe que esse dz dt é o próprio v. Então, o que a gente vai obter? Dv dz vezes v. Ótimo. Substituindo isso por z dois pontos nessa equação, nós obtemos o seguinte. Olha só que belezinha. Aqui já estamos dividindo toda a equação pela massa, que é igual a 10 kg, por isso que a gente chega nesses valores aqui. Então, o que nós vamos ter nessa equação? Menos g, menos 10 elevado na menos 3, pois eu estou dividindo por 10, né? Que é o valor da massa, vezes v ao quadrado, igual a dv dz vezes v, que foi o que a gente obteve dessa relação aqui de regrinha de cadeia. Beleza? Então vamos continuar. Essa então é a equação de... Bom, e agora a gente pode partir para o terceiro passo. E qual que é o terceiro passo? Resolver a equação diferencial, ok? Está aqui a nossa equação diferencial. Então, o que a gente vai começar fazendo? Vamos começar isolando esse termo dz, ok? Que é o termo que vai estar relacionado, que é o termo diferencial relacionado à posição, então obviamente vai ser o termo que está relacionado a tal altura máxima, certo? Então eu vou passar ele aqui para o outro lado dessa forma, que os matemáticos não ouçam jamais eu dizendo isso, pois isso aqui é um operador dele. DDZ é um operador, não existe esse negócio de passar multiplicando para o outro lado, mas aqui serve para o nosso caso. Então, passei o DZ aqui para o outro lado, fico com isso aqui, certo? E agora eu vou isolar esse DZ, pegando todo esse termo aqui e passando, dividindo para o outro lado, como foi feito aqui, certo? Aqui, esse sinalzinho de menos V aqui, ele surge, pois eu tirei o sinal de menos daqui de dentro do parênteses, ok? Então, o que eu vou fazer agora? Vou fazer a integração dos dois lados. Desse lado aqui eu vou integrar, obviamente, com limites de integração relacionados à posição. Então, eu vou assumir que ele partiu da altura zero e foi até a altura h, que vai ser minha tal altura máxima. Aqui, desse lado aqui, eu vou assumir uma integral, obviamente, na velocidade, onde o exercício me diz que a velocidade inicial é 50 metros por segundo e a altura e a velocidade final é a velocidade na altura máxima, que, como a gente sabe da cinemática, tem que ser igual a zero, certo? Então, aqui estamos integrando de 50 metros por segundo até zero, todo esse terminho aqui, beleza? Aparentemente, cabe nessa integral. Bom, e para resolver essa integral, o que a gente vai fazer? Vamos começar fazendo essa pequena substituição. Vamos chamar de u todo aquele termo que está entre parênteses. Derivando esse termo que está entre parênteses, a gente chega num du igual a 2 vezes 10 na menos 3, vdv, né? Porque g é constante. Beleza. Isolando vdv, a gente chega em 500 du. VDV é só fazer uma continha bem rápida que vocês vão se certificar que dá isso sim. E por que eu fiz esse VDV? Porque o termo da fração que está em cima da integral é VDV. E aí eu vou simplesmente substituir o VDV que tem lá na integral por 500 du. Simples assim. E a integral vai ficar com essa carinha aqui, ó. Bem simplesinha essa continha, tá, pessoal? Vocês podem chegar, se certificar, fazer a continha bem simplesinha mesmo, tá ok? Então, o que a gente vai ter? H, que é a altura máxima que eu quero calcular, igual a menos 500, integral de zeros de 50 metros segundos
a zero de du sobre u. Essa integral é conhecidíssima, famosíssima, vai me dar o quê? Um pequeno ln. Então, a gente vai ter que h é igual a menos 500 vezes ln de g de todo argumento, né? Agora eu já substituí o u, em vez de colocar u, aqui eu já coloquei todo esse termo aqui, ó, né? Então, a gente chega nesse resultadinho aqui, ln g mais 10 elevado a menos 3 vezes v ao quadrado, isso integrado de 50 até zero. Quando a gente faz a integração, a gente impõe os limites de integração, aliás, a gente chega nesse resultadinho aqui, que é a resposta do exercício. Como vocês podem verificar, não é um exercício muito difícil, mas é um bom exercício para se praticar, tá ok? Então, a gente fica por aí. Vou continuar resolvendo os exercícios. Até a próxima aula e próxima videoaula. Valeu, pessoal!